Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia, nesse domingão abençoado. Hoje, dia 5 de outubro, que Deus te dê muitas bênçãos nesse dia. Vamos lá, pessoal. Dia de domingo é mais aquele bate-papo, né? A gente separou bastante matérias aqui para a gente poder estar discutindo com vocês. Tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil, aqui na região da América do Sul, tem o FBI atuando aqui na região da América do Sul. Olha, o que dá a impressão é de que o Donald Trump entendeu que a esquerda, ela é adubada, ela é inflada por uma rede de corrupção. E isso aí é veiculado nos jornais o tempo todo. O problema é que ninguém dá muita atenção para isso. Fingem que não viram, né? Fingem que não entendem o que tá acontecendo. Mas a realidade dos fatos é que sim, o Trump entendeu. É a USAID, né, aquela agência norte-americana que irrigava dinheiro para grupos de esquerda, é o George Soros, são grandes empresas aí, bilionárias que fomentavam, né, o discurso woke e também, né, o narcotráfico, os cartéis de droga. Agora, você acha que o Donald Trump, depois que resolveu o problema com o Maduro, ele vai parar na Venezuela? Você acha mesmo que o Donald Trump reabriu o caso da Odebrecht para parar ali na Venezuela? Vocês sabem que não. Vocês sabem muito bem que o jogo vai muito além, né? E aí é um jogo bem sujo, que tem lavagem de dinheiro, que tem, que tem um mundo obscuro do crime organizado que fomenta a existência da esquerda. Você acha que grupos como o Comando Vermelho, como o Primeiro Comando da Capital, votam em Jair Bolsonaro, gostam de Jair Bolsonaro? Vocês sabem a resposta. Vocês sabem que a resposta é negativa. Então é por isso que o Donald Trump, o FBI, vem fazendo um limpa. O primeiro é o Maduro, mas depois do Maduro, Petro da Colômbia. Depois vem um outro aí que prefiro não citar o nome. Depois pode vir a Kirchner na Venezuela, na Argentina. Enfim, né? Eu acho que isso aqui, lavagem de dinheiro, esse tipo de situação, como lavagem de dinheiro, como essas operações antidrogas, tem nome marcado e o nome se chama esquerda, tá? Tem alvo, tá? O alvo é a esquerda, tá bom? Olha só essa matéria do Braddock Show aqui. O FBI desmantela uma rede de lavagem de dinheiro ligada aos filhos do Maduro nos Estados Unidos. Será que se pegarem os filhos de um certo outro presidente muito amigo do Maduro, que acha que o Maduro é até um homem bom, será que se o Donald Trump mirar uma Magnitsky ou, sei lá, fazer uma investigação pesada nos filhos de todos os presidentes aqui da América do Sul, o que ele vai achar, hein? Vai achar muita coisa, tá? O FBI indiciou Ari Komazic e Irasmar Carbajal por lavar $100 mil de dinheiro sancionado em governo venezuelano. A investigação, iniciada em 2019, revelou que Cormarx abriu contas bancárias nos Estados Unidos para os filhos de Maduro e associados. Quando confrontado, chamou o esquema de negócio sexy. Carbajal foi deportado da República Dominicana e preso nos Estados Unidos. O Cormarx estava na Venezuela. O diretor do FBI, o Kash Patel, disse que os esquemas são a linha de vida criminosa para o regime do Maduro, né? E os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de $50 milhões por Maduro e já falam em aumentar o valor aí da recompensa. Então, o que acontece? O que mais me chamou a atenção é exatamente, né, essa fala aqui do Kash Patel, tá? Ele disse são linhas de vida criminosa, né? O que é essa linha de vida criminosa aqui, tá? É o estilo que se faz para fomentar e para alimentar o regime. É isso que está acontecendo. E o Donald Trump entendeu isso,
né? Eles entenderam a regra do sistema e falaram que vão para cima. E isso aqui não é uma coisa, não é o luxo que se dá somente na Venezuela. Todos os países, inclusive aliados e defensores da Venezuela, estão nessa mira aí. Então, o que alimenta hoje governos de esquerda? Medidas populistas, crime organizado, lavagem de dinheiro, a imensa corrupção. E é por isso que o Donald Trump vem trabalhando com todas essas frentes, né? Vamos lá, pessoal. CNH sem autoescola. Consulta pública bate recorde de participação. Aprenda uma coisa. Nada, né, que o governo te dá de graça é de graça. Nada que este governo faz de bom será bom no final das contas, né? Dá uma olhada. O governo resolveu lançar, né, o discurso de que a partir de agora as autoescolas não vão precisar mais de aulas obrigatórias, né? Aulas teóricas, aquelas aulas teóricas, o governo vai fornecer videoaulas gravadas, então você não vai precisar ter aquelas aulas obrigatórias, o que encarece mais. Hoje, né, uma obtenção de carteira aí sai mais de R$ 4.000, sai caríssimo. Tá? Porque você tem que pegar tantas aulas obrigatórias de direção, tantas aulas disso, então vai reduzir demais as aulas de direção e aquelas aulas teóricas com o professor, e o pior é que você ainda é obrigado a ir assistir aquela porcaria, né? Sendo que é uma coisa que pode estar gravada online e de graça, né? O próprio governo pode te oferecer. Então essa medida é uma medida boa do governo? Lógico que é. E aí eles estão fazendo todo o auê em cima disso. A partir de agora, o governo vai ser o governo melhor do mundo. E aí, as pessoas incautas, né, os desavisados, vão acreditar em tudo isso. A partir de agora, né, a eleição já começou. O governo vai tirar a autoescola obrigatória, vai regulamentar, vai tirar aí, né, vai fazer a correção da tabela do imposto de renda, que é algo justo demais. Então o governo vai começar a trabalhar agora com tudo aquilo, né, que é bom. Se brincar, daqui a pouco o governo vai começar a baixar impostos. Vai baixar impostos todo o ano que vem para falar, nossa, agora o governo tá bom. E aí, dá no dia 1º de janeiro do próximo mandato, levanta tudo por decreto no primeiro dia de novo. Então, é a hora que começa a mentiraiada, né? É a hora de beijar filho de pobre, né? É a hora de passear nas favelas. E o Lula já está fazendo isso, tá? A proposta do Ministério dos Transportes para simplificar o processo da Carteira Nacional de Habilitação gerou uma mobilização recorde. Em apenas 24 horas, a consulta pública sobre as novas regras atraiu um número inédito de participações, né? Ou seja, colocou lá para o pessoal votar e o pessoal correu lá e votou. De acordo com a pasta, 5.000 contribuições foram feitas desde que o prazo foi aberto, na última quinta-feira. Até nessa sexta-feira, essa consulta pública já é a maior da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já é a maior da atual gestão, tá? Então não sejam enganados, não. Não é que foi recorde assim, não. Tá? É da atual gestão do governo Lula. Tá? Porque já teve muitas votações, como por exemplo, a lei da ficha limpa, essa sim bateu recorde. Tá? Essa sim. Tá? Então, não acreditem nisso, não. Tá? É porque o governo Lula tem pouco engajamento mesmo. Tá? Tem pouco engajamento mesmo. Vamos lá, pessoal. O mundo, né, tá observando um momento tenso. A esquerda e a direita, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo, né, tá prestes a encarar aí como que eu posso dizer? Tá prestes a encarar aí uma guerra civil, cara, de direita contra esquerda, né? Tá chegando um momento, tem gente já falando em separar o Brasil, tem gente já falando em expulsar, né, a esquerda de dentro dos Estados Unidos. O negócio tá ficando tenso, tá? Tá ficando tenso mesmo. Agentes federais reprimiram o vandalismo do Antifa, né, que é o grupo antifascista, em Portland, em ações decisivas. O Donald Trump falou em classificá-los como grupo terrorista. Esses manifestantes vão ser presos como grupos terroristas, tá? Dá uma olhada aqui o que aconteceu lá em Portland.
Você escutou os gritos ali do pessoal, né? Ice go home, ou seja, vão para casa, go home. Cara, e aqui é impressionante, né? Aqui já estão falando que o Donald Trump agiu com autoritarismo, mas você viu a forma que eles atuaram aqui. Já pensou se o Donald Trump chega e enfia todo mundo dentro, né, de um ônibus, leva para um campo de concentração ali dentro de um ginásio, né, da polícia do ICE, e depois manda todo mundo 16, 17 anos para cadeia? Pois é. Eu acho que o Donald Trump pode até fazer isso, né? Já tem precedentes por parte da esquerda em relação a isso, né? Vamos lá, pessoal. Ó, vamos falar aqui do Direita 24 Horas, fez essa publicação. O Valdemar da Costa Neto, ele subiu o tom, né, em relação à atuação do Davi Alcolumbre, tá? Em relação ao Davi Alcolumbre não colocar possivelmente o pedido de anistia em votação. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e vê se você concorda com o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, que é uma figura polêmica, tá? Eu vou te falar que o pessoal da direita não morre de amores pelo Costa Neto, não. Mas dá uma olhada nesse comentário dele aqui. Você acha que tem risco do Davi Alcolumbre não colocar na pauta? O Davi Alcolumbre, ele trabalha para o Supremo, ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado. Mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar. Como um presidente do Senado tem que se comportar. Defender os senadores. Puseram tornozeleira eletrônica até em senador. E ele teve que fazer um acordo para o camarada tirar licença, porque ele não teve peito de enfrentar. Não pode. Isso aqui que ele tá falando é do Marcos Duval, tá? Ó, os caras colocaram uma tornozeleira no Marcos Duval. Aplicaram uma multa de 50 milhões, né? Foi o que o Alexandre de Moraes fez com ele. Cortou todo o salário dele, toda a verba de gabinete, tipo assim, algo que é considerado desumano, algo que é considerado violação total dos direitos humanos, viola o Pacto de São José da Costa Rica, não deixa o mínimo existencial, tira, né, o direito da representatividade do povo do Espírito Santo que escolheu o Marcos Duval, e mesmo assim o Davi Alcolumbre ficou calado, teve que fazer um acordo, chegou no Marcos Duval e falou, ó, Marcos Duval, você vai sair, você vai pedir uma licença, sair para o cara te liberar, tá? Então saia. O Marcos Duval se calou, saiu. Isso foi o papel e a atuação do Davi Alcolumbre. E é por isso que o Costa Neto aqui está dizendo que o Davi Alcolumbre trabalha para o Senado, para o STF. É uma loucura, isso é difícil. Tem que enfrentar. O que você acha? Direita 24 Horas. Acesse o nosso site. Vamos lá, pessoal. Matéria aqui foi tirada do Direita 24 Horas, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é interessante da gente bater um papo sobre isso aqui. Olha só. Os caras já estão numa soberba, assim, tão alta, né? Tão grande, que os caras vão pro país dos outros achando que lá é a República das Bananas aqui também. Nem se tocam que já estão em outro lugar, né? E aí vocês sabem da força, da influência do Gilmar Mendes lá em Portugal, lá na Europa. E aí, olha só isso aqui. Foi para lá para ofender. Essa publicação aqui é da CNN Portugal, tá, pessoal? Da CNN de Portugal. E aí, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou, né, fazendo uma fala que considerou, assim, foi considerada por Portugal ofensiva demais, tá? O que ele disse? Que lá é uma bagunça. Ministro brasileiro pede que seja prontamente reparado o caráter desorganizado e caótico dos serviços de imigração portugueses. Ou seja, ele chegou lá, quase que deu uma ordem, né? Não, vou fazer um ofício aqui, mandando que vocês reparem, né, o caráter desorganizado e caótico do serviço de imigração. Não, vou dar 24 horas para vocês resolverem isso, né? Assim, aquela empáfia, né? E aí o pessoal de Portugal não deixou barato, causou um mal-estar. Os portugueses estão republicando o tempo inteiro a fala do Gilmar Mendes. Os portugueses estão com raiva dos brasileiros, né, ultimamente. Gilmar Mendes provoca mal-estar ao criticar serviço de imigração português. Em resposta às críticas, o deputado Pedro Frazão afirmou que o país europeu não aceita sermões de brasileiros próximos de Lula, né? E aí o
português aqui, ele deu uma verdadeira lapada aqui no Gilmar Mendes. Dá uma olhada aqui. Vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. O ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Pois é. Falar o quê, né? A única coisa que a gente pode falar aqui é que a gente se sente envergonhado com a situação dessa. A gente se sente envergonhado, né, de saber que o português tem razão, né? Que a gente virou piada de português, né? O brasileiro agora é a piada do português, porque o Brasil, né, tem a tradição de fazer piada com o português. Agora a piada virou o brasileiro, né? O brasileiro é que realmente está nessa condição que o deputado aqui falou, né? Tá nessa condição. É o crime organizado tomando conta, gente passando fome nas favelas, uma situação delicadíssima, né? O Brasil se tornou um país, assim, infelizmente, vergonhoso. Vergonhoso. O Brasil, era para ser uma potência, era para ser um ótimo país, mas literalmente só vem passando vergonha. E agora ainda querendo, né, estender o seu autoritarismo ao criticar outros países, falando que esses países têm que reorganizar sua migração. Cada um que cuida da sua forma de imigração, né? O Brasil mesmo não é o tipo de país, né, que pode falar, né, de peito aberto, que é um exemplo nisso também, né? Cá entre nós, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. E para falar sobre isso, né, o governo Lula, ele insiste em dizer que o crime organizado no Brasil não é um grupo terrorista, que ele não causa o terror aos brasileiros. O André Fernandes fez um vídeo, você já deve ter visto, mas um vídeo que está viralizando. O crime organizado transforma cidades, uma cidade lá no Ceará, em cidade fantasma. Ele obrigou que as pessoas saíssem do seu lar, abandonassem as suas casas e deixassem a cidade. Isso é uma vergonha, assim, sem precedentes, né? Isso é uma coisa que sabe, só numa republiqueta como o Brasil mesmo para acontecer e não virar um escândalo, não virar um caso de repercussão nacional. Só um vídeo de um deputado que foi ignorado pela grande mídia. Dá uma olhada. Parece que não deu nem tempo. Macho, que p*** é essa? Estou aqui na cidade fantasma do Ceará, o Iraponga, distrito de Morada Nova. E aqui, olha, não é radiação química, não é Chernobyl, não é algo sobrenatural. Não, simplesmente a facção criminosa, o crime organizado, expulsou toda a população. Agora você me diz, num país sério, o crime organizado chega numa cidade e espanta a população de uma cidade inteira? Num país sério, esse tipo de situação acontece? Não. Agora você entendeu por que eu comecei o editorial aqui dizendo uma coisa para vocês? Olha, presta atenção. A esquerda
ela se beneficia muito do caos e da desordem. Não é à toa que o Donald Trump está mirando nisso. 5h35 da tarde. Aqui é a Praça da Comunidade. As crianças deveriam estar aqui, brincando, lazer, em família. Daqui a pouco, os moradores deveriam estar indo aqui, olha, para a capela, para a missa. Mas simplesmente não tem nada. Tem animal em meio de rua, a cidade abandonada, o lixo tomando de conta, tudo isso porque o crime organizado determinou. Isso aqui não é The Walking Dead. Agora você imagina, coloca aí no comentário em que cidade você vive. Imagina se de repente chega uma facção criminosa no seu bairro, na sua cidade, e fala: deixem a cidade, ou nós vamos matar vocês. E começa a atirar do lado de fora da sua casa, enchendo a sua casa de bala. Foi o que aconteceu. Ele chegou e falou: ó, quem não tiver saído, nós vamos atirar nas casas. Depois nós vamos atirar nas pessoas. Agora eu te pergunto, como que você encara isso? Imagina se você tem que deixar tudo para trás porque o crime organizado tomou conta. Entenderam? Ed, isso aqui é a cidade. Atual situação, ó. Correios, tá aqui, olha. O Iraponga, Correios, ó, abandonado. Não tem nada. Unidade Básica de Saúde, o Iraponga. Tá aqui, olha. Não tem absolutamente nada. Aqui, ó, posto de saúde, o Iraponga. É literalmente... Literalmente, a gente precisa falar do seguinte. A esquerda, historicamente, ela domina, né, o Nordeste, né? Então não tem governante de esquerda. A direita nunca consegue, né, insurgir no Nordeste. Saiu um estudo agora das 10 mais violentas cidades do Brasil. Todas, com exceção de uma que eu acho que fica no Pará, todas, eu não estou falando em capitais, estou falando as 10 mais violentas do Brasil mesmo, com o índice de 100 mil habitantes, né, o percentual de mortes por 100 mil habitantes. Todas no Nordeste. Agora eu te pergunto, será que tem uma ligação entre a esquerda governar e o nível assustador de violência? Vocês entenderam o porquê que a esquerda nunca sai de lá? Tá? E aí, o que acontece? Vem um caso igual esse de Iraponga. A cidade vem, né? Todo mundo é obrigado a sair das suas casas. De repente vem um candidato de esquerda e fala: olha, eu consegui, nós tiramos o crime organizado aqui, vocês podem voltar para sua casa. Os caras vêm, colocam o bode na horta e depois vem e vende para você a retirada do bode. É por isso que a esquerda nunca sai de lá. A gente não abandona. Tá aqui, olha. E o que a gente encontra com frequência é isso aqui, ó. Casa com marca de tiro. Em cima. Tudo abandonado. Essa é a expectativa da criança no Brasil, no mundo. Mas aqui no Ceará a realidade é outra. A realidade é essa. Tudo abandonado. As crianças deixando seus brinquedos para trás. Porque o crime organizado determinou. E porque o governo é omisso. Porque o governo tem coragem de enfrentar o crime. Porque o governo é parceiro do crime. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo abandonado. Tá aqui, olha. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. Não tem nem como dizer que é montado. Tá aqui a teia de aranha. Mas vamos tirar aqui? Vamos tirar aqui pra gente ver o que é que tem aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha o Ceará. Olha aqui, ó. Olha aí. 13. Esse povo aqui dessa casa botou 13. Fez o L. Cadê o povo dessa casa? Cadê o povo do 13 pra vir aqui cobrar dignidade? Pra combater o crime? Pra enfrentar a facção criminosa? Pra respeitar o povo que fez o L? Não estão aqui. Se a gente continuar aqui desse jeito, qual vai ser o nosso fim? Qual vai ser o seu fim? Tá aqui. Pois é. Esse é o Brasil que quer passar lição de moral nos outros. E aí, presta atenção o que eles estão tentando te empurrar goela abaixo. Lula
vence Tarcísio na cidade de São Paulo, aponta pesquisa. Lula vai ganhar as eleições em 2026. É o que todas as pesquisas agora estão dizendo. Mas como assim? Há poucos dias atrás, o Lula tinha um dos piores índices de desaprovação de todos os tempos. O povo detestava o Lula. O povo não queria ver o Lula nem pintado de ouro. Mas, de repente, como que num passe de mágica, né, num momento mágico, o Lula vence até o Tarcísio agora. Vocês entenderam? E de hoje em diante, entendam, todo tipo de mecanismo populista que a esquerda puder usar, ele vai usar. E vai ter imbecil votando, acreditando que a picanha e a cervejinha vai chegar mais barata, tá? Vai acontecer, tá? Uma pesquisa do Instituto Futura Apex, divulgada nesta sexta-feira, revela que o presidente Lula venceria o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, em um eventual segundo turno na cidade de São Paulo e empataria na região metropolitana. O golpe tá aí, cai quem quer. Vocês viram, né? Aquele teatro todo falando em golpe. Olha, é o golpe, né? Mas o golpe já está acontecendo, abram os olhos, tá? O petista lidera no estado de São Paulo na simulação de primeiro turno com 32,5%, com a oposição dividida entre Tarcísio, que aparece com 25% no cenário, de segundo turno. Tarcísio vence Lula no estado por 52 a 35, mas o presidente vence na capital, 46 contra 43%. Pois é. Cara, estão manipulando a opinião pública por completo. Para quê? Para a esquerda permanecer no poder. Olha, este último caso que eu quero discutir com vocês. Policiais militares foram presos por determinação judicial após confronto armado com criminosos. Policiais foram um confronto armado lá em João Pessoa, na Paraíba, com confronto armado com criminosos revidaram, eles atiraram. A justiça entendeu que eles foram desproporcionais, que eles atiraram demais contra as vitimazinhas da sociedade. E para tanto, os policiais foram presos. Após dias de tensão em João Pessoa, a guarnição da Polícia Militar, que havia sido presa por determinação judicial, após o confronto armado com criminosos, finalmente foi solta. Durante a ação, os policiais trocaram tiros com marginais, resultando em mortes. A decisão inicial da juíza foi pela prisão preventiva dos militares, que chegaram a usar tornozeleira eletrônica. No entanto, os PMs se recusaram a aceitá-la e, por meio do seu advogado, divulgaram uma carta emocionante à imprensa. Assiste, tá? Esse trecho aqui, ó. Tá escrito Paraná Jovem, mas Paraná Jovem é o portal de notícias, tá? Isso aqui aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. E juntando nós 5, nós temos 11 filhos. Então, 11 filhos que choraram, né? Juntamente com nossas esposas e amigos. Mas que preço é esse? Eu respondo a vocês, esse é o preço que a gente tem que pagar. Esse é o preço que a gente tem que pagar para que você, cidadão que está agora assistindo isso daí, entenda o que um policial é capaz de fazer por você. Nós guardamos a sua vida oferecendo a nossa em troca. Nós guardamos a sua paz oferecendo a nossa em troca. Nós guardamos a sua casa oferecendo a nossa em troca. Sim, oferecendo a minha casa, porque foi o meu endereço e o dos meus companheiros que foi divulgado em redes sociais, através de fake, e só Deus sabe quem foi que fez. Publicaram lá o endereço do sargento Alberto de Sá, onde ele reside com sua esposa e seus 4 filhos. O de cada companheiro meu aqui foi postado. Ah, mas você está se sentindo ameaçado, acuado? Não. Vocês têm noção que a imprensa postou o nome dos policiais e o endereço de todos os policiais. A imprensa postou. Capaz que as facções criminosas olharam isso e falaram: uau, que presente é esse? Eu me sinto capaz de me defender. Porque essa capacidade, ela vem do dom que Deus me deu e deu aos meus companheiros, que é o dom do combate. E o dom do combate é para resguardar a vida, não a paz, se não houver guerra. Agora, naquele momento, na cabeça daquela ponte, naquela troca de tiro, não estava lá o sargento Alberto de Sá, estava você, cidadão de bem, personificado através de mim. Eu estava lá representando a lei, representando o Estado e representando você, cidadão, guardando o seu sono. Ah, vocês atiraram 90 e poucas vezes, sim.
Atiraríamos mais se fosse preciso e quantas vezes mais fosse necessário também. Passaria mais uma vez aquela situação? Sim. E é triste o que eu vou falar aqui, mas eu preferia ter morrido naquela troca de tiro a botar uma tornozeleira no meu pé. Porque eu não saí da minha casa para roubar, para traficar, para assaltar, para tirar vidas, não. Não matarás é um mandamento bíblico, sim. Mas ele quer dizer não assassinarás a bel prazer, a vontade própria. Não é não reaja. Porque se fosse assim, nenhum homem de guerra estava vivo. Davi foi o homem mais abençoado da história da Bíblia. E era um homem de guerra segundo o coração de Deus. Nós procuramos guardar os bons se sacrificando. Quem estava naquela hora na troca de tiro era você, cidadão, representado por minha pessoa. Você ia reagir se você tivesse com a arma na mão e atentassem contra a sua vida agora, você que está assistindo. Se chegasse agora a sua casa a ser arrombada por elementos armados e você tivesse a oportunidade de se defender, você morreria com a arma na mão ou reagiria? Se você respondeu sim, eu reagiria, parabéns, é por você que nós se sacrificamos e vamos continuar nos sacrificando. Se é por você que eu vou ter que sangrar, se é por você que eu vou ter que morrer, se é por você que eu vou ter que ser preso de novo, eu aceito, porque seja feita a vontade de Deus. Tá ok? Então, muito obrigado ao judiciário, muito obrigado ao cidadão paraibano. E estamos esperando o restante do processo rolar com a paz que Deus nos deu. Caramba, né? Que vergonha que dá de um país que trata heróis como bandidos e bandidos como heróis. Que vergonha que dá de um país onde quando um filho de traficante sai da cadeia tem uma multidão para recepcioná-lo. E um grupo de policiais desse, quando sai da cadeia, nem notícia nessas mídias vagabundas saem. O Brasil se perdeu, o Brasil se afundou na lama. Quando você vê uma matéria dessa aqui, tem que ser publicada num canalzinho que nem o meu, porque a Globo, que recebe milhões do governo, não vai publicar isso aqui. É isso que acontece hoje. Hoje o judiciário prende o herói e solta o bandido. Deixa o bandido chegar até os mais altos cargos da República. E o que você pode imaginar disso? É óbvio, o mau exemplo vai, imperar no Brasil. Então, que pena que o Brasil se tornou isso. Que pena que o Brasil virou isso, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial. Sempre um prazer e uma honra, tá aqui discutindo e debatendo um pouquinho com vocês. Pessoal, recado rápido aqui, tá? Entre em contato aí com a Imigra Mais. Se você acha que isso aqui pode escalar de uma forma pior ainda, tenha pelo menos um plano B. Olha, ao tirar uma cédula de outro país, o direito de residir e de viver em outro país, você começa a entender que você começa a deixar um plano de vida fora do Brasil. Cara, você acha que os venezuelanos imaginavam que a Venezuela ficaria daquela forma? Não ia, tá? Então, assim, eu vi um vídeo onde um venezuelano trazia um relato que ele falava o seguinte: olha, o que mais me doeu é sentir que todo dia acontecia alguma coisa. E eu alertava os meus pais, a minha família, falava, olha, tá ficando feio, vamos embora desse país. E os pais dele falavam, não, mas a Colômbia é violenta, eu não quero ir para Colômbia, porque eles foram para Colômbia primeiro. Falavam, então o Brasil é violento. Não, então vamos para o Uruguai. Mas o Uruguai é muito caro, a Argentina é muito cara. E ficaram na Venezuela. E aí nesse depoimento, eu vou ver se eu consigo achar esse depoimento, ele fala o seguinte, olha, eu não aguentei, eu saí, o que mais me doeu foi ver que as pessoas foram aceitando, e hoje eu vim para o Brasil, consegui me organizar e eu queria buscar meu pai, mas meu pai já está morto, o próprio sistema o matou, então não deu para buscar o meu pai. A mesma forma, eu fico pensando, porque aqui agora eu estou vendo o Brasil caminhando nesse sentido. Eu já estou me preparando para mudar do Brasil. E aí eu vejo o Brasil caminhando nesse mesmo sentido. E o cidadão aceita mais um imposto, aceita mais uma prisão aqui, aceita mais um policial sendo preso, aceita as facções tomarem conta, e expulsarem as pessoas da cidade. Pois é. Eu não sou tão pacífico assim, não aceito. Tá? Então, é por isso que eu fiz o meu plano B, de imigração para fora do Brasil.
tá? E eu também falo para você, você não precisa sair do Brasil, mas você tem que deixar preparado um plano. Ó, tá investindo no Brasil? Parte do seu investimento, deixa de investir aqui no Brasil e invista em dólar em outro país e vai juntando a grana lá. Se você precisar sair do Brasil, você tem a sua grana lá fora. Imagina, você faz uma postagem, tudo seu é bloqueado aqui no Brasil. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai tocar a sua empresa? Entendeu? Então, clica na descrição ou entre em contato pelo número aqui da Imigra Mais. Combinado? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.